Ah, então eu vou com tudo, eu vou para cima e vou vencer. Então talvez você vai vencer aquela luta, mas quando você chegar em casa vai ter outras. E o fato do reino de Deus ser o reino da coletividade, eu não posso tomar nenhuma decisão sozinho. Porque os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Lucas 16. 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. 18. Qualquer que deixa sua mulher, e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Glórias a Deus. Capítulo 11, vamos ler um texto grande, do versículo 1 até o 8, e depois do 29 ao 31. O texto vai ser projetado aqui na tela atrás de mim. Diz assim a palavra de Deus. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Ele era filho de uma prostituta, e seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também deu filhos a ele. Quando eles cresceram, expulsaram Jefté de casa, pois diziam: você não receberá nenhuma herança da família, você é filho de outra mulher. Por isso, Jefté fugiu dos irmãos e foi morar na terra de Tobi. Alguns marginais se juntaram a ele e formaram um bando. Algum tempo depois, os amonitas tomaram a iniciativa do ataque contra Israel. Diante daquela ameaça, os líderes de Gileade foram procurar Jefté na terra de Tobi. Disseram a Jefté: venha, seja o nosso general, para que possamos atacar os amonitas. Mas Jefté respondeu aos líderes de Gileade: vocês me odeiam, vocês me expulsaram da casa de minha família. Por que vieram me procurar agora? É porque estão em apuros, não é? Os líderes de Gileade reconheceram: exatamente. Viemos atrás de você para que nos ajude a lutar contra os amonitas. Você será comandante de todos nós, de todos os moradores de Gileade. Jefté perguntou aos líderes de Gileade: se vocês me levarem de volta para lutar contra os amonitas e o Eterno me der a vitória, serei chefe de vocês, correto? Eles responderam: o Eterno é testemunha entre nós. Faremos tudo o que você mandar. Assim, Jefté concordou em ir com os líderes de Gileade. O povo o tornou chefe e comandante deles. Versículo 29. O Espírito do Eterno veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés. Passou por Mispá de Gileade e de lá se aproximou dos amonitas. Jefté fez um voto ao Eterno: se me deres a vitória sobre os amonitas, dedicarei ao Eterno aquele que sair da porta da minha casa para me encontrar, quando eu retornar a salvo da guerra contra os amonitas. Será oferecido a ti como oferta queimada. Um texto leve para uma quinta-feira em São Paulo. Existem algumas histórias da Bíblia que, numa primeira leitura, num primeiro contato, elas parecem não ter relação nenhuma com a nossa vida. Acredito que você teve essa sensação enquanto eu lia para vocês
esse recorte da vida de Jefté. Chega uma hora que tem nomes de cidades, nomes de nações, de povos, e a gente se perde e fala, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Na verdade, a maneira como a gente lê a Bíblia é que determina se isso tem ou não a ver com a nossa vida. O tipo de relação que a gente tem com o texto da Bíblia é o que determina se ela para nós vai ser relevante ou se vai ser um amontoado de nomes antigos de lugares desconhecidos. Eu leio a Bíblia como uma série de histórias que o resumo delas diz algo muito importante. É que Deus ama a todas as pessoas. Esse é o resumo da Bíblia. Qual é o resumo da Bíblia? Deus é amor. Então nós podemos ler essa história com a seguinte ótica. Deus está interessado na vida das pessoas. Assim como as pessoas precisam se interessar pelas suas próprias vidas. Porque se Deus está interessado pela sua vida, quem é você para não se interessar? Se Deus está interessado em que eu seja feliz, quem sou eu para não querer ser feliz? Se Deus está interessado que eu me liberte das coisas que hoje me aprisionam, quem é o vile para não querer a mesma coisa? A Bíblia vem nos incentivar para a gente ir atrás e lutar por coisas que façam com que a nossa vida seja mais feliz, com que ela tenha mais significado, com que os nossos dias tenham sentido e com que a gente consiga viver uma vida mais leve. Não é uma vida sem luta, porque não existe vida sem luta. Existe a mensagem que diz que você não vai ter luta. Essa mensagem existe, mas essa vida não existe. Existe a proposta que vai dizer para você que fazendo determinados passos ou dando determinadas quantias, você vai ter os seus problemas resolvidos. Essa mensagem existe, mas o fruto dessa mensagem ele é nulo, porque isso não faz o menor sentido, é uma inviabilidade. Eu brinco muito aqui na quinta-feira que você diz que quer ter a tua vida organizada, mas você mora em São Paulo. Só isso aí já não deixa a tua vida ser organizada. Você precisa começar tudo mudando de cidade, porque numa cidade como São Paulo, a nossa vida nunca vai estar organizada. Então, quando a gente lê as histórias da Bíblia e entende que elas todas apontam para um caminho para a gente viver, uma história como a de Jefté pode ser importante na nossa história. Eu não sei se você já ouviu falar de Jefté. Vocês já ouviram falar de Jefté? Eu não vou pedir para levantar a mão, senão tem gente que vai ficar com vergonha. Mas não é das pessoas muito famosas da Bíblia, não é? Não é o rei Davi, não é Paulo, não é Jesus. Mas ele faz parte de um período onde o povo de Israel não tinha rei. Então Deus levantou juízes, homens e mulheres que conduziam, que lideravam o povo em suas atividades. E os juízes eram pessoas improváveis, e talvez por isso eu gosto tanto do livro de Juízes. Talvez por isso eu me identifique tanto. Porque eram até desqualificados, talvez medrosos, tímidos, inadequados para a tarefa de ser o líder que conduz as pessoas para algum lugar. Um juiz antes de Jefté, um deles é Gideão, e eu já falei tanto de Gideão aqui na Bethesda, eu gosto tanto dele. E a maneira, inclusive, como eles se apresentam diante de Deus. Quando Deus chama Gideão para ser juiz, sabe o que ele diz? Não vou não. Deus chamou. Falou, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Sabe o que ele responde? Não é não. Porque se o Senhor fosse por nós, a gente não ia estar nessa pindaíba que nós estamos. Então não é. Então existe todo um trato de humanidade, de às vezes a gente olha para a Bíblia e as pessoas da Bíblia são tão maravilhosas e a gente transforma elas meio que em personagens Marvel, assim, sabe? Que eles fazem tudo, eles voam, eles têm um martelo poderoso e capa. Não, é gente, assim, ó, que nem eu e você, que diante da vida a gente diz, não tenho coragem, estou com medo, eu não dou conta. Eu não consigo dar esse próximo passo, eu não consigo abrir meu coração. Esses são os juízes da Bíblia. Aliás, essas são as pessoas da Bíblia. Como eu e como você. Com os medos, com os traumas, com as lutas, mas com um Deus interessado em que elas tenham uma experiência bonita pela vida. Jefté, como você leu, é um guerreiro, filho de Gileade com uma prostituta. E pela sua condição genética, por ser filho dessa mulher, ele é excluído.
Ele é tirado. Ele é jogado às margens da própria vida e vai viver nos recantos escondidos desse mundo. E nessa vida, ele encontra com outras pessoas que talvez também foram excluídas, talvez se sentiam menores. E ele está lá vivendo uma vida escondido, separado, talvez com muita dor, com muita amargura no coração. Porque todo mundo que é excluído tem alguma amargura no coração. Porque todo mundo que é traído tem alguma amargura no coração. Porque todo mundo que é considerado um acidente tem alguma amargura no coração. A grande questão não é ter ou não amargura, é o que a gente vai fazer com ela. E Jefté então está vivendo uma vida afastada até que em um determinado momento, um outro povo, os amonitas, atacam Israel e Israel não consegue se mexer e eles precisam então de um líder. E eles vão atrás de quem? De Jefté, porque ele é um grande guerreiro. E você imagina a cena, você é excluído, você é humilhado, você é tratado como uma pessoa sem valor. E de repente aquelas pessoas que trataram você assim, batem na tua porta e falam, a gente precisa de você. Ele olha para eles e diz assim, olha, vocês me odeiam. Vocês me expulsam, me excluem, e agora vem atrás de mim, é porque vocês estão em problema, não é? Eles falam, é. Na boa, assim, não tem nem, não é bem isso, não, é. Nós não temos a quem recorrer, a gente precisa de uma pessoa da tua grandeza e da tua capacidade militar para conseguir resolver essas questões para a gente. E ele começa então a se organizar para uma luta mesmo. E enquanto ele está se organizando, ele faz uma condição, né? Olha, se eu, gente, vencer a batalha, eu vou me tornar líder sobre vocês, ok? E eles, ok. Então ele vai enchendo o coração dele para aquela luta, porque ele tem que enfrentar aquela luta. Só que enquanto ele está se preparando para aquela luta, o coração dele também começa a ser invadido talvez por outras coisas. Porque quem enfrenta uma luta não enfrenta só uma luta, enfrenta muitas. Porque antes de enfrentar a luta física, a gente enfrenta lutas aqui dentro. A gente sempre fala, né, do Davi que enfrentou Golias. Nossa, antes do Golias ele enfrentou tanta coisa aqui dentro. É você que vai enfrentar alguma coisa do lado de fora, mas antes de enfrentar essa luta lá, você enfrenta tantas aqui dentro. E quais são as coisas que entram no nosso coração? Isso a gente precisa tomar muito cuidado. Porque em algum momento ele é humilhado. E de repente ele é reconhecido. E nesse processo de sair da humilhação e de ir para o reconhecimento, o coração dele entra em convulsão. E aí ele diz, se eu ganhar, eu viro líder, ok? Ok. No desespero de ganhar, o que ele faz? Um voto a Deus. E o voto dele é o seguinte, Senhor, se o Senhor me der a vitória, eu prometo que eu consagro em sacrifício a primeira pessoa que eu encontrar quando eu voltar da batalha. Entende o desespero? Quando você quer muito uma coisa, muito uma coisa, e aí de repente você começa a sair fazendo promessas, sem parar para pensar o seguinte, quem que está implicado nas minhas promessas? O que eu estou implicando nas minhas promessas? E ele vai para a luta, ele ganha a luta, e ele volta da luta, ele é o cara. E quando ele está voltando, aquela festa tremenda, uma pessoa sai correndo em direção a ele. Muito feliz porque ele venceu. Quem é essa pessoa? A filha. A filha. E ele fez um voto a Deus. Porque no meio daquele desespero de querer talvez prevalecer, de tratar a amargura com orgulho, ele colocou em risco a vida de uma pessoa que ele ama. E aqui muita gente já se esquiva, dizendo, bom, isso é uma história improvável, porque eu não sou guerreiro, eu não vou para a luta e eu jamais vou prometer que vou matar alguém se eu vencer. Será? Será mesmo? Na minha última reflexão no domingo aqui eu falei com vocês sobre o perigo da gente ler a Bíblia com literalidade, porque isso faz com que a Bíblia fique extremamente empobrecida e que a gente se livre de um monte de coisa, a gente se livra de um monte de coisa. Então essa história, a gente não está mais lendo a história de Jefté, agora nós estamos lendo a história de quem? A nossa. Será
Será que a gente não tem que olhar para essa cena de no meio do orgulho, no meio do desejo, no meio da vaidade, a gente sai prometendo coisas sem pensar? Será que a gente não está matando as pessoas que a gente ama, não fisicamente, mas talvez emocionalmente? Eu preciso tomar muito cuidado para não destruir pessoas que eu amo enquanto eu tento realizar os meus sonhos. E isso todo mundo aqui pode fazer. No desejo de conseguir alguma coisa, matar outras pessoas, não literalmente, mas talvez emocionalmente, espiritualmente, matar os sonhos de uma pessoa. Eu posso fazer votos que eu vou matar o futuro dos meus filhos, eu posso. Eu posso dificultar muito a vida deles. Por isso que no meu desejo de realizar os meus sonhos, no desejo de ganhar as minhas lutas, eu preciso tomar muito cuidado com o meu coração. Não se trata só de fortalecer o músculo, se trata de cuidar do coração para ele não ser tomado por vaidades que vão destruir minha família. Então eu vou com tudo, eu vou para cima e vou vencer. Então talvez você vai vencer aquela luta, mas quando você chegar em casa vai ter outras. E o fato do reino de Deus ser o reino da coletividade, eu não posso tomar nenhuma decisão sozinho. Porque tudo que eu decido, tudo, eu implico pessoas. Tudo. Qualquer decisão que eu tomar, pelo menos a Carol, a Gabriela e o Felipe, eles estão completamente comprometidos. Quer eles queiram ou não. E eu preciso tomar cuidado para quê? Para que eu não seja o destruidor dos sonhos das pessoas que eu amo. Para que eu não saia simplesmente destruindo e falando, venci. Não venceu. Não venceu porque não adianta lutar aquela luta lá sem antes saber lutar com essa luta aqui. Já disse o poeta, que eu não sei qual agora, que só é grande aquele que sabe lutar consigo mesmo. O Jefté estava ótimo de lutar com os outros, mas ele estava péssimo de lutar contra os seus próprios planos. E a vida é complexa, não é não? A gente tem as lutas do lado de fora, mas enquanto a gente luta as de fora, a gente não pode negar as aqui de dentro. Porque senão o nosso problema só aumenta. Cuidado, muito cuidado, para você não negociar os seus valores em troca de benefícios aparentes. Olha só, o Jefté foi excluído. Jogado às traças. E um tempo depois ele é procurado, como você já entendeu na história. E ele faz uma negociação e ele aceita o desafio, com uma condição, que eu seja líder sobre vocês. E aí, obviamente, que nós temos um monte de percepções, um monte de olhares que a gente pode fazer para essa história. E mais um olhar sabe qual é? Cuidado para que no decorrer da vida você não se torne presa fácil de propostas que brilham os olhos, mas que no final vão te levar para batalhas sangrentas. Porque tem algumas propostas que elas brilham os nossos olhos, vamos combinar. Semana passada eu falei no Novo Caminhar, que é um acampamento que eu colaboro para adolescentes. E falei para eles, todo mundo fala que o pecado é ruim, não, o pecado às vezes é uma delícia. Deve ter pai querendo me matar até agora por aí. Não, o pecado é ruim? Não, se fosse ruim ninguém praticava. Tem coisas que são pecado e que elas são deliciosas, nós temos que admitir isso. Existem propostas que elas são aparentemente maravilhosas, mas elas podem levar você para um campo sangrento. E eu preciso tomar muito cuidado para não, em vista de um aparente aqui, um benefício, eu aceitar qualquer coisa e de repente eu estou no meio de um campo de batalhas e eu perdendo a minha própria vida. Eu não estou dizendo para você não ajudar pessoas, eu estou dizendo para você tomar muito cuidado com os valores do teu coração. Veja bem as motivações de você ajudar quem antes te feriu. Veja se você está agindo por amor ou por conveniência. Aí você vai dizer, mas Vili, se eu ajudar por amor ou por conveniência, não é? Eu estou ajudando do mesmo jeito? Não. Porque quando a gente ajuda por amor, a gente coloca a cabeça no travesseiro e dorme.
E quando a gente ajuda por conveniência, a gente nunca mais dorme enquanto a gente não receber algo em troca. Tudo que a gente faz por amor é assunto encerrado quando a gente termina, porque o amor não espera nada em troca. Agora, quando eu faço por conveniência, enquanto eu não recebo alguma coisinha de volta, eu não tenho mais uma noite de paz porque eu estou esperando alguma coisa em troca. Então eu preciso tomar cuidado. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou entrando? Por quais as minhas motivações em entrar nas propostas que eu tenho recebido? Ou seja, olha como a vida dá trabalho. E as pessoas ainda perguntam qual é o sentido da vida. É cuidar dessa bagunça toda. Eu preciso tomar cuidado com os meus projetos, por quê? Porque eu não posso comprometer outras pessoas, porque eu posso matar o sonho delas. Eu tenho que tomar muito cuidado com as propostas que eu aceito, por quê? Porque eu tenho que tomar cuidado se eu estou fazendo isso por amor, ou se eu estou fazendo por conveniência, se eu estou fazendo simplesmente para alimentar a minha vaidade. Mas, Jefté também nos ensina a gente não permitir com que o passado bloqueie novas experiências, inclusive relacionais. Porque pessoas te feriram e você pode estar até hoje bloqueando essas pessoas dentro de você exatamente por causa daquilo que elas fizeram há 10, 15, 20, 30, 50, sei lá eu quantos anos, ou o ano passado. E por conta disso, e às vezes até do orgulho, a gente perde amigos. A gente perde parcerias. A gente perde experiências. É o seu irmão que sempre te tratou mal e hoje ele está tentando uma aproximação e você está dizendo assim, não, porque quando eu tinha 12 anos você colocou um apelido ruim em mim, mas hoje vocês têm 40. Mas agora você vai fazer 50 anos e você está tratando o seu irmão com a mesma lógica de quando vocês tinham 10 e 12 anos. Será que esses 30 anos não são suficientes para uma pessoa mudar? Será que a gente não tem que dar uma chance para as pessoas? Não, será que a gente tem que dar uma chance para a gente? De abrir o nosso leque emocional e de repente tratar feridas com pessoas tão próximas da gente que nos feriram. A sua mãe foi ausente, e eu lamento muito isso, e esse tempo da ausência, ele não vai ser recuperado. Mas será que agora, no final da vida, não vale a pena um acerto de contas? Será que não vale a pena, pelo menos, pensar nisso? E quando é que você tem que pensar nisso? Quando o seu coração está tomado pela amargura. Sempre que o nosso coração está tomado por alguma coisa que não vem de Deus, a gente tem que tentar o caminho contrário. Então eu tenho que sair perdoando todo mundo? Não. Mas você tem que olhar o teu leque relacional e pensar, pô, essa pessoa me dá ódio, essa aqui eu morro de ressentimento, aquela ali eu odeio. Opa! É assim que você está enfrentando tuas lutas. É assim que você está enfrentando tuas batalhas. E acho que está em um livro meu, não me lembro, que eu digo assim, o nosso coração, imagina o nosso coração como uma mala bem pequenininha. E você está saindo para fazer uma viagem. Você tem que pensar muito bem que roupa que você vai colocar naquela mala, porque é pequena. Você tem que tomar muito cuidado para não pegar o avião para o Alasca e encher tua malinha de biquíni. Porque você vai chegar lá e aquela roupa não serve. Esse é o nosso coração. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente leva. Porque a frase já diz, a gente leva. E de repente a gente está andando vida fora, levando só coisas que são extremamente destruidoras. E chega uma hora que qualquer luta pequena se torna uma luta enorme, porque a gente já está carregando outros pesos desnecessários. Por isso, inclusive, que aqui na Bethesda a gente fala tanto de perdão. Mas não é o perdão mágico e não é o perdão que a gente esquece. É o perdão que faz com que aquela pessoa ressuscite em você. Jefté está lá naquele mundo jogado aos cantos e ele tem uma série de defuntos dentro dele. E defunto cheira mal. E a gente precisa ressuscitar através do perdão pessoas em nós, para inclusive elas levantarem e irem embora. Para inclusive a gente se libertar, abrir essa tumba que está no nosso coração, abrir a porta e falar, pode ir. Você está vivo agora dentro de mim, não precisa mais ficar aqui, você pode viver.
Ou seja, olha como é sério. Existem pessoas mortas dentro de nós. E falar a frase assim talvez fique muito pesado, mas é o que a gente faz, a gente carrega defuntos. Não, mas eles estão culpados, eles são errados, não estou nem entrando nesse mérito. A questão é até quando que a gente vai carregar defuntos dentro de nós. Melhor é a gente ressuscitar essas pessoas, abrir a porta e dizer, agora vocês podem ir, porque eu estou a fim de ocupar meu coração com outro tipo de gente, com outro tipo de história, com outro tipo de comportamento, com outro tipo de espiritualidade. A gente precisa aprender a deixar as pessoas irem embora. Então, olha para o teu passado, porque seguramente você tem eventos, histórias, pessoas que te feriram. Todos nós temos. A grande questão é o que a gente vai fazer com isso. E por fim, tome muito cuidado com os seus votos. Porque todo mundo faz votos. A gente está num período, inclusive, de votos. Apesar de que não, né? Janeiro já está muito longo, a gente já esqueceu esse negócio de ano novo. Mas a gente sai fazendo voto, né? Voto é a promessa, é o projeto, é o plano, é o propósito, aquelas coisas que você falou que ia fazer agora em 2020. Aliás, você já começou? Que o mês de janeiro já praticamente acabou. Segunda-feira já é mês 2. E a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos votos. E quando eu falo tomar cuidado com os nossos votos, não é os votos que você vai fazer, é os votos que você já fez. E eu não estou falando dos grandes votos, eu estou falando dos pequenininhos. Porque os grandes votos que a gente faz, a gente toca eles para frente. Os votos que eu estou falando é aquele jogo que você prometeu levar teu filho no estádio ano passado e até hoje você não levou. Ah não, mas isso aí eu falei de bobeira. Não, foi bobeira para você. No coração da criança foi um compromisso. Uma espiritualidade viva, ela lida com essa dimensão da vida. É isso que a Bethesda quer fazer com você. Ela quer mexer com o que você promete para o teu filho. Exatamente para que a tua vida espiritual não seja uma coisa muito megalomaníaca que acontece uma vez por semana. Não, a nossa espiritualidade quer mexer como que você liga para a tua mãe. Com as coisas que você promete simples e não cumpre. Porque eu não deixo de cumprir um voto simplesmente quando eu não vou. Eu não deixo de cumprir um voto simplesmente quando eu falo alguma coisa. Não, a partir do momento que eu casei e eu não entrego amor, eu não estou cumprindo com a minha palavra, porque eu prometi isso. Não, isso é muito radical. Não, isso é muito humano, isso é muito sincero. O nome disso é aliança. É quando eu faço um voto com uma pessoa, eu estou prometendo para ela que eu vou entregar coisas a ela. Por isso, uso o exemplo de você ter prometido alguma coisa para o teu filho ou para a tua filha. E toda semana você fala, pô, hoje eu estou muito cansado. Semana que vem você vai estar cansado também. Não, mas em fevereiro você vai estar mais cansado, porque é mais um mês. Não, em julho a gente vai, nossa, julho você vai estar morto, porque já são 6 meses. Então faz logo. Assim como existem votos que a gente tem que cancelar. Voto idiota, a gente tem que colocar ele no chão e dizer, olha, me perdoe, porque o que eu falei foi um absurdo, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Porque é melhor a humildade de reconhecer que eu estava errado do que o orgulho de eu ficar matando pessoas por aí. O reino de Deus é o reino que fala para você o seguinte, você não tem que ter vergonha de admitir que você errou, nem de que você é fraco. Porque, inclusive, na fraqueza a gente se torna forte. Ou seja, você tem que viver, você tem que pagar suas contas, você tem que enfrentar suas lutas, mas, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Provérbios 4, 23. Esse tinha que ser o ponto inicial de tudo aquilo que a gente faz. Porque se eu entrar numa luta sem, acima de todas as coisas, guardar o meu coração, eu caio na estupidez de oferecer a Deus uma pessoa. Se eu não guardar o meu coração, de repente eu estou falando coisas, eu estou prometendo coisas, eu estou fazendo coisas que elas são absurdas. Simplesmente porque eu não guardei o meu coração enquanto eu lutava. E quando que a gente luta? Todo dia. Então quando a gente tem que guardar o coração, todos os nossos dias. Guardar com carinho.
para que inclusive a nossa vida de oração não seja a vida de ficar pedindo coisas, mas seja a vida onde a gente pede para Deus para a gente se tornar alguém. Alguém que enfrenta as lutas, alguém que de fato perdoa, alguém que reconhece, alguém que cumpre a sua palavra e alguém que está com o coração alinhado com Deus, ao ponto de tudo que promete, tudo que fala, tudo que faz, de alguma maneira aponta para Jesus e faz com que a própria vida e a dos demais se torne mais leve. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.